Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho. Estamos começando mais um programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, às 19 horas, do Bardalos Comida e Arte. Uma entrevista, na verdade, um bate-papo com alguém que faz cinema, cultura, política, literatura, um pouco de cada. Como é o caso do nosso entrevistado de hoje. Vou conversar com Jason Lima, que é professor, escritor e tem uma página no Instagram, um perfil no Instagram muito massa sobre língua portuguesa. Essa última flor do lácio, inculta e bela, como diria Olavo Bilac. Jason Lima, bem-vindo ao Conversa do Botequim. Muito obrigado, é uma satisfação enorme estar aqui com você. Sempre é um ótimo papo aqui. Pronto, vai ser bacana demais. Vamos falar sobre essa coisa estranha que é a língua portuguesa, que sofre tão tanto, próxima, né? E tão estranha. É tão bela, mas sofre tanto, né, Jason? A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Deixa eu fazer aqueles velhos lembretes. O programa tem produção e filmagem de José Agro, assistência de produção em mídias sociais de Natália Chagas e temos um apoio logístico de Lula Belmont aqui no Bardalos Comida e Arte. Como estamos no Bardalos Comida e Arte, nós estamos com o programa num bar em funcionamento. Quem quiser assistir é só vir pra cá. Jason trouxe a família aqui, tem gente bacana aqui. Velho amigo Carlos Bode aqui também acompanhando. Tem gente que prometeu chegar. A gente não sabe se vai chegar, mas prometeu chegar. E também lembrando que o programa é 100% interativo. Quem quiser fazer pergunta, faz a pergunta, ou comentário, pitaco, palpite, sugestão, lá na página, no meu perfil do Facebook, que a produção vai trazer para cá em papel mesmo para eu ler aqui e fazer perguntas. Jason, um monte de perguntas para fazer aqui para você, mas a tradição do programa é como a pessoa começou naquilo que ela destaca hoje. Como é que foi sua infância? Você sempre quis ser professor, escritor? Como é que foi? Nada, eu digo sempre que eu caí de paraquedas, na verdade. Eu comecei com letras em inglês. Meu pai, eu tinha uma banda. Mas você criança, queria ser o quê? Astronauta, pois é, bombeiro? Desde pequeno eu gostava sempre de música e acabei tendo essa banda e tudo mais, mas assim, quando era pequeno, acho que o sonho de muitas crianças geralmente é a questão de veterinário, mexe com animal, vai ser veterinário. Fui nada do que eu sonhei, nada. Mas você tinha animal em casa? Você tinha cachorro? Tinha muito gato? cachorro, sempre criei cachorro, mas no final das contas, nada planejado, de forma nenhuma. E aí depois dessa parte aí fui fazer vestibular, fiz vestibular para letras em inglês, como eu tinha uma bandazinha, nessa banda aí eu na cabeça, né, eu vou ser um astro de rock, então para ser um astro de rock eu preciso falar inglês, né? Mas a realidade é outra, é crua. Mas né? isso é adolescente, 16, 17. 17 anos. Aí foi quando eu fui fazer o vestibular. Então, minha primeira experiência foi ficar careca, né? Quando foi vestibular, e depois de lá, né? Adotou. Por livre e espontânea vontade ou pressão, por circunstância? Aí pronto. Então aí, a partir daí eu fui para letras em inglês. E chegando em letras em inglês, aí comecei a dar aula só de português. No segundo semestre eu já estava dando aula de português e acabei abandonando letras em inglês e fui para português. Aí eu mudei para português, aí estou lá desde Mas vamos falar da banda também, que eu estou curioso com a banda. Vamos lá. Mas fala da sua infância. Sua infância foi infância clássica, de natalense? Como é que é a sua relação com a família? Não, eu sempre morei aqui em Natal, quer dizer, tive uma pequena parte em Mossoró. Meu pai trabalhava na Petrobras. Em Mossoró? Meu pai trabalhava na Petrobras, então ele ficou Mossoró, ficou aqui, mas era muito pequeno. Aí vim para cá, depois que eu vim para cá, aí sempre aqui. A família classe média baixa, bem baixa, vamos dizer assim, bem baixa, mas é uma coisa que meu pai sempre prezou, foi sempre a gente pode ter muita dificuldade, pode ter eu não tinha nada do que eu queria realmente, né, como algumas famílias mais bastadas, e eu, quando eu vi uma formação dessa, e ele sempre fortalecendo a ideia de a educação é melhor. Nós não somos uma família abastada, mas temos uma educação como prioridade. Bacana. E aí ele sempre priorizou isso, meus pais têm até o ensino médio, mas aí eles sempre priorizaram isso. Seu pai trabalhava com o quê, Jason? Ele era da Petrobras. Da Petrobras mesmo? Petrobras, ele era da parte administrativa. Administrativa. Tá. Então, e minha mãe trabalhou de muitas coisas ali com questões de
foi cabeleireira, trabalhou com roupas, vendendo, então ela sempre foi... Depois ela parou e ficou mais em casa. A sua casa, a casa de vocês, tinha livro, tinha história em quadrinhos? Pronto, meu pai sempre leu muito. Sempre leu muito, eu sempre tive isso como um grande reflexo, assim, sabe? Ele sempre foi um grande leitor. Até hoje ele lê muito mais livros do que eu, apesar de trabalho na área, leio muito, mas ele consegue ler muito mais do que eu, muito mais. Mas eu confesso que isso aí foi um reflexo naquela época, mas que não me atingiu naquela época. Sim. Eu lia um livrinho aqui, outro ali, mas na adolescência eu não era muito de ler, eu era muito de brincar, né? Ia pra jogar bola, isso aí era muito isso. Só vim realmente ter gosto de leitura muito pesadamente depois na faculdade. Mas em casa eu tinha essa... É até engraçado isso, porque o pessoal fala muito isso, né? Se você tiver pais que leem, os filhos vão ler. Depende. É claro que é uma possibilidade muito maior e você tem um reflexo ali, você tem algo a se espelhar. E eu vejo muito isso nos colégios, né? Sim. Chegam os pais dizendo, mas meu filho não lê, e a gente pergunta, mas o senhor lê? O senhor lê? Ele, não. Fica difícil. Então é um primeiro passo, mas não necessariamente vai ocorrer, mas lá na frente pode ser que isso, enfim, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Sim. Quando eu entrei na faculdade foi que realmente e aí eu tinha uma biblioteca, meu pai tinha uma biblioteca, aquilo me ajudou bastante, né? Muitas coisas de leitura obrigatória eu acabei tendo facilmente em mãos ali com a biblioteca do meu pai. Então foi sem dúvida nenhuma um grande empurrão, apesar de ser tardiamente, sim, sim. Né? Mas foi fica, um grande empurrão. né? Sem dúvida. É o que importa. Sem dúvida nenhuma. Vamos passar para a banda de rock, agora eu fiquei curioso. Como é que foi esse processo da banda de rock? Foi com gente que seguiu? Porque a gente já viu aqui no Conversa Politicamente, já teve umas histórias de rock. Sim. CBI, Carito Cavalcante. Sim. Como é que foi a sua história de rock? Como é que foi a banda? Eu comecei a tocar bateria, eu sempre toquei bateria. E, na verdade, a bateria, eu comprei a bateria e disse, eu vou começar a aprender. Eu nunca tinha tocado antes. Seus pais acharam uma maravilha, né? Maravilha. Sua mãe comemorou. Meus vizinhos, então. E aí comecei, juntei um pessoal, os amigos do colégio, a gente começou a brincar e tudo mais, mas eu comecei a ter realmente uma banda para tocar em algum canto, foi quando eu entrei na faculdade. Aí assim que eu entrei na faculdade, um amigo em comum lá disse, você toca bateria, mas você toca hardcore, você toca no negócio... Eu digo, como é hardcore? É aquele tupá, 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 tupá. Ele disse, eu digo, bora! Pronto, aí a partir daí a gente montou essa banda, a gente foi pro... Qual era o nome da banda? Verdade Suprema. Foi uma banda que a gente tocou no MADA, inclusive, aqui, na última edição do MADA, quando foi na Ribeira. Isso, eu frequentava. Pronto, foi Mas eu tava sempre meio embriagado, não lembro. Faz parte. A gente também. E foi a última edição foi a gente fechou de 5 horas da manhã, era a gente e a R15, uma banda que teve também aqui de hardcore, muito, muito legal. E eram 2 palcos, e aí a gente tocava uma música e eles tocavam outra, tocavam uma música, tocavam outra. Então assim, foi uma memória muito, muito legal essa memória. Inclusive, tem uma outra memória que o show acabou porque um amigo da gente lá, no show muito lotado lá, um amigo da gente acabou sendo brigado, foi escorraçado, até começou uma briga, ele levou e foi até a parede, e aí acabou o show, 5 horas da manhã já, ainda faltava uma música ou outra, a pessoa, não, acabou. E tá lá, mas é uma memória muito boa. Aí depois disso aí eu saí da banda, porque eu já era professor, então ficava muito difícil, né? E banda aqui é muito mais por diversão, porque para você ganhar dinheiro... Isso você ainda é aluno da universidade? Aluno da universidade. Aluno da universidade, já professor e com uma banda de rock. Exatamente. Às vezes eu saía do cursinho de 10 horas da noite e vinha pro bar para tocar. E a gente ia pra Ribeira para tocar e virava a noite, no outro dia tinha aula. Chegou um momento que... Nossa, não dava mais não. Isso você com 18, 19? Eu entrei na faculdade com 17 anos, 17 para 18. E aí com 18, 19 comecei essa bandinha e aí pegou, 20 anos, acho que eu fiquei até uns 22, 23 anos. Conciliando a universidade com... Exato, porque aí eu estava nessa transição de sair de inglês para português. E aí a banda foi bem legal, a gente recebeu revelação
foi aquele do Hangar, né? Do Hangar, a gente foi banda revelação na época. Então assim, foi bem legal, foi uma experiência muito legal. E a experiência de você fazer o que você gosta, né? Primeiramente tocar é uma coisa maravilhosa, para quem toca é uma coisa maravilhosa. Você encontrar muitas pessoas, você ter muito contato com pessoas. Claro que tem sempre alguns reveses aí da vida, né? Tem alguns reveses ali na formação, sempre tem algum probleminha, mas assim, no geral, tocar é muito legal, muito, muito bom. Se desse dinheiro era melhor ainda, mas principalmente tocar rock, assim, né? era muito mais complicado naquela época. Isso foi o quê? Foi 2098, 2008, por ali, eu entrei em 98 na faculdade, então por ali, nessa época, 2006, por ali. A cena rock era efervescente naquela época, né? Eu lembro, se eu não me engano, foi a época acho que foi um pouquinho antes, General Junk, tinha umas bandas, tinha Flor Bela Espanca, tinha umas bandas bacanas que eu lembro. Tinha muita coisa boa aqui, cara. E a Ribeira ainda era muito viva, né? A Ribeira, tinha o Blackout. Tinha o Blackout, tinha o Bronx, tinha o pessoal, o B52, então era uma coisa realmente viva. E a gente tocava ali muitas vezes no Largo, eu toquei no Downtown, né? Eu tinha o Downtown ali na época, então era uma coisa muito viva, muito interessante e hoje se perdeu, né? Infelizmente. Exatamente. Perdeu-se muito, você não tem uma cena musical desse jeito como tinha naquela época, não tem mesmo. Mas fala da universidade, inclusive o nosso produtor, José Agro, era seu companheiro de curso, como é que era? Faça revelações sobre o José Agro. Ah, tem muita coisa para contar de Vamos às revelações. Só um adendo aqui. Nessa banda, quem tocou comigo foi Júlio Lima. Júlio Lima, que vai fazer show aqui no Bardalos. Hoje, daqui exatamente. A pouco, 21 horas, é, Lula? 21 horas, Júlio Lima. Pois é. Tocou na sua banda. Tocou, a gente tocou. Meu Deus. Pra assistir. Olha aí, mais um. Olha aí. A gente tocava muito no Vice-Versa aqui. Eu lembro, Vice-Versa, que é de Lula Belmont. Tá também? Tudo interligado. Aqui virou que legal. um livro de Ernesto Sábado. Tá tudo interligado. Ou de Cortázar. Pois é. Você foi pegar, a gente tocou muito no Vice-Versa. No Vice-Versa tinha muitos shows, muitos movimentos assim. E Julinho, me lembro que Julinho foi lá tocar com a gente, Julinho tava meio, né? E tinha o holding da gente, ficava segurando o Julinho aqui pra ele não cair. Meu porque Deus ele tá... Júlio, desculpa, Júlio. Hoje não, né, Júlio? Hoje não, hoje ele tá bem ciente das coisas. E Júlio, além de músico, é escritor e é contador de histórias. Sim, é um grande contador de histórias. Já ficamos, né? Natália Chagas lembra, ele contando histórias sobre o pai dele. Você ficou horas, cara. Júlio. Conversa de botequim com ele. Ele sóbrio já é uma conversa enorme. Imagine. Então, antes de ir para a universidade e de revelar o passado pregresso do nosso produtor José Agro, sobre a banda então. Aí passou o Julinho, deve ter passado outras pessoas interessantes. Era uma banda que misturava hardcore com rap. Então assim, com hip hop. Então é uma banda que misturava... Era tipo System of Down... o que hoje poderia ser, que tem uma coisa mais... Rage Against the Machine, algo assim. Uma grande influência da gente era do Rage Against. Então o Rage Against, o Deftones também, um pouquinho depois. E o Rage Against the Machine é politizada, né? Exatamente. Então, era a vibe de vocês também? Era, porque os dois vocalistas, Denis e César, eles tinham muito essa visão, sabe? Eles falavam muito, tinha muita influência do rap, né? Do próprio... dos Racionais, do Câmbio Negro, então sempre teve muita influência disso aí, então eles sempre discutiam muito isso, falavam muito isso e traziam essa visão bem militante, bem nesse posicionamento social, bem legal. Eles faziam bem isso. Que bacana! Vamos às histórias e revelações de José Agro agora. Pois é, na faculdade. Faculdade eu entrei em inglês, o Agro entrou em francês e a gente ali era todo mundo junto em 98, né? 98 foi quando a gente entrou e era todo mundo junto, todo mundo saía dali. Pessoal, eu vejo hoje eu estou fazendo jornalismo na UFRN, eu vejo pessoal reclamando porque sai
do setor 2 lá pro Decon, que é perto do setor 1, andando. A gente saía do shopping andando, né? Ia andando, pegava ali tudinho, sem esperar circular. Só tinha um circular na época. Então daquela época tinha um tal do Carlos Bode está dizendo que é a época dele. O mania... Era a época que Carlos Bode militava com João Dantas numa Kombi, que eu sei das histórias. Eu sei seu passado progresso também. Só tinha um circular, ainda tinha o maníaco do circular. Como é que era essa história dele? O maníaco do circular, depois que descobriram quem é, aí depois eu soube quem era, ele trabalhava lá perto de casa, inclusive. Eu digo, rapaz, e era ficar, quando ele entrava e quando descobriram, o maníaco, o tarado. Então era uma dificuldade. O pessoal reclama hoje que tem não sei quantos circulares e tudo mais. Naquela época não era fácil, não. Sem internet, sem nada. Aí saía de lá, ia andando do shopping, Natal Shopping, para a faculdade. Voltava no meio-dia, nada de todo mundo ir para casa. Ia lá para o shopping comer, pegar na Docelândia, comer biscoito na praça de alimentação. E boemia? Tinha boemia? Tinha. A boemia era muito pesada. Era terça-noite, que era o Bar Palese, que era chopp triplo, e quarta-noite era o Chiquenin, que era chopp triplo também. Aí quando... Bar do Thomas, não ia não? O Bar do Thomas ali mais perto, mas a gente gostava muito de chopp triplo. Gostava muito, né? Gostava. O bolso gostava, né? Todo mundo sem dinheiro. Naquela época você saía com R$11, bebia, botava gasolina no carro e voltava feliz, né? Era desse jeito. Aí acabou quando chegava o chopp triplo, tem um amigo meu que ele até hoje, Albimar, o Agno, ele conhece, até hoje ele fala isso, que a gente ia para o chopp triplo na quarta-feira, quinta-feira de manhã tinha aula de expressão oral, que eram 3 créditos, né? E era só esse dia. Sim. Ele não conseguia acordar, eu chegava lá tranquilo, tava lá bem de boa. Ele até hoje, eu não sei como você conseguia. Eu fui reprovado, ele falando, eu fui reprovado por causa disso. Por causa do chopp triplo. Por causa do chopp triplo, mas valeu a pena. Chopp triplo do Bar Palese reprovando. Era bom. Chiqueninho, era muito bom. Onde tinha chopp triplo, a gente tava aparecendo. Que maravilha, gente. Pois é, e era uma época que com pouco você se divertia, né? Você pega estudante que não tem dinheiro nenhum, você pegava o dinheiro, pai, me dá dinheiro para Xerox. Naquela época tinha Xerox, não tem Xerox, então pega dinheiro para Xerox. Você juntava aquele dinheirinho ali, saía no final de semana e voltava feliz, tranquilo. Que bacana. Com R$11. Sai muito com R$11 no bolso. Nossa. E para além das histórias pregressas do Zé Agno, como era a dinâmica? Vocês falaram de Chico Ivan. Como eram os professores? Devia ter professores maravilhosos. Chico Ivan, até hoje eu nunca vou esquecer. Primeiro dia de aula, Chico Ivan coloca lá no quadro, Doutor Chico Ivan, olha assim pra gente e diz, certamente vocês me conhecem, né? Todo mundo. Nunca eles... Inclusive não. Era ele e Medeiros, né, pagando literatura ocidental, fundamentos de literatura ocidental. Certamente vocês me conhecem, né? E aí todo mundo jovem, 17 anos, 18 anos, saindo do colégio. Quando chega lá, todo mundo... E pega logo o Chico Ivan, que o Chico Ivan tem uma personalidade muito forte, né? Ele sempre foi muito forte. E eu me lembro até hoje... Chico Ivan, me desculpe. História divertida. Ele... mexendo com o cabelo, olhando pra lá. Ele disse que ia fazer uma estátua, não sei nem se ele ainda fez, se ele já fez essa estátua, estirando o dedo assim para o mundo. Meu Deus! Não sei se ele fez, o sonho dele era fazer essa estátua. Que maravilha! E a gente com 17, 18 anos, muito assustado. No início era muito assustado, depois vindo você vai se do antigo segundo grau, né? Que era outra dinâmica. Exatamente. E aí, acho que na segunda, terceira aula, ele disse, olha, todo pedagogo é pederasta e eu sou pedagogo. E todo mundo, meu Deus! E a gente... Então assim, não tinha como... Ali foi uma barreira, depois dali não tinha como você não se soltasse, assim. Você sabia a vida a partir de letras ali, a partir de... Muitos professores bons, né? Eu tenho até hoje eu tenho, na minha gramática, por exemplo, eu faço referência a 2 grandes professores que eu tive de linguística. Maria da Penha, até hoje eu... sou grato a ela por tudo que eu aprendi, e Marcos de Linguística. São 2 professores assim, que me marcaram, muitos outros professores me marcaram, mas esses 2 para mim foram os 2 grandes e que eu sempre levarei para o resto da vida. Assim. Que bacana! O Marcos, ele tinha uma coisa que
eu levo até hoje, assim, eu nunca chegarei aos pés do que ele fazia, mas ele dava linguística 1, que era estruturalismo, com uma paixão tão grande que você achava que ele era estruturalista. Dava linguística 3 com sociolinguística, com uma paixão tão grande que você achava que ele era sociolinguista. No final do curso eu vim saber que ele era da linguística cognitiva. Assim, nada a ver, mas era uma paixão tão grande que você olha assim e diz, essa é a paixão do professor, sabe? Que bacana. De você dar aula realmente mostrando, vendo aquilo, você ama realmente aquilo que você está fazendo. Não é uma coisa limitada. Qualquer vertente ele faria. Que bacana. Isso é uma coisa que eu levo muito. Oi, Agrio. Para o curso de línguas, era obrigatório, parece que linguística 1 e 2. Sim. Por conta de Marcos, eu paguei todas as Olha só, Nossa, grande José Marcos. Agrio dando seus depoimentos aqui. Marcos Antônio, muito bom. Muito Jason, depois no off você vai contar as histórias. Não, pode de deixar que Agrio. eu tenho algumas coisas aqui para lá. Vamos lá. O off aqui vai ser divertido. Quem quiser, venha pra cá que vai ter história aqui, vai ter revelação. Tem uma coisa que eu nunca esqueci, que Agrio me fez uma pergunta e até hoje eu Vamos. nunca esqueci. Essa vai ser ao vivo. Vamos. Agrio, naquela época eu fumava e Agrio chegou para mim e disse, por que você fuma? Do nada, assim, do nada. Por que você fuma? Por que você respira? Ele disse, porque é necessário. Aí eu disse, eu também. Ele disse, não. Eu digo, tá bom. Agrio, tá bom, eu não vou mais, porque eu não tenho argumentos para responder por que eu fumo. Agrio antitabagista. Totalmente. Do nada, assim, ele chegou pra mim. Que é isso? Por que você fuma? Eu digo, mas rapaz. Daqui a pouco tem mais história sobre Agrio em off. Jason, vamos passar para professor. Você estava nessa fase, se formando, já era professor com a banda de rock, Sim. mas de repente, como você falou, o professor pagava os boletos. Exato. E ao mesmo tempo você descobriu que gostava, tanto que se tornou uma referência. Aí como é que foi esse processo de se descobrir e se ver como um professor? Pois assim, você fala que a profissão me escolheu, eu não escolhi, porque eu comecei realmente dando aula no segundo semestre, já em 98, de português. Eu era de inglês, mas comecei a dar aula de português. Um amigo do meu pai, ele era diretor de uma escola pública, e estava precisando lá de estagiários, e eu acabei indo. Eu acho que nem podia no segundo semestre, mas acabei indo. Sim. E a partir daí foi me levando, né? Começou a realmente aquilo ali, eu gostar de português, e eu comecei a me interessar, comecei a estudar loucamente. E a partir disso aí, depois disso aí, eu comecei a dar aula em cursinhos. Minha base sempre inicial foi sempre cursinho, né? Cursinho para vestibular, depois passei para cursinho militares, que eu dou aula até hoje, cursinho militar. Faz 24, 25 anos que eu dou aula para cursinho militar. E esses cursinhos militares me fizeram estudar muito, né? Porque assim, muita coisa eu cresci ali. Muitos amigos meus que a gente saía para esses bares, por exemplo, mas dava 2 horas, 1 hora da manhã, quando era no final de semana, né? 1 hora, 2 horas, eu vou para casa. Meia-noite eu vou para casa. Pessoal, por quê? Eu disse, eu vou estudar. Não acredito não, vou estudar. Nossa. E eu ia para casa, dava 1 hora da manhã, meia-noite, eu ia para casa e estudava até 6 horas da manhã. É mesmo? Porque eu peguei um gosto e assim... Que autodisciplina brutal. Eu não sou tão disciplinado assim, mas eu acho que é mais foco. Mas sair do bar para estudar... Eu acho que desde essa época já era para eu ter ido a um psiquiatra para saber o que é, porque assim, eu tinha muito disso. E aí quando eu começava num foco nisso aí, eu estudava. Esse foi um problema, inclusive, com a gramática que eu fiz, que foi um negócio, eu tive que fazer uma limitação, porque senão eu enlouquecer, de tanto você vai buscando coisa. Então, aí eu comecei realmente a dar aula para pessoal militares. Depois eu trabalhei muito nos cursinhos de Natal de Enem, né, para Enem. Trabalhei muito tempo com redação, muito tempo com redação, a ponto de hoje, vou ser bem sincero, eu vou revelar aqui, eu tenho uma repulsa à redação, assim, assim, eu nos cantos que eu estou hoje, eu trabalho com redação só no pré, mas nos cursinhos, por exemplo, nos cursinhos preparatórios, eu não trabalho com redação. Não trabalho porque eu peguei realmente uma ojeriza à redação, assim,
A pressão era tanta na questão do Enem. O Enem tem um grande problema, que é essa cultura que nós temos aqui de adivinhar tema, né? E aí eu era o único professor de redação de um cursinho grande aqui. Então era tudo em cima de mim. Mas pressionavam para você tentar adivinhar? Isso é não, por quê? Porque era marketing. No final do ano, é marketing. É marketing. Ele adivinhou. Exato, adivinhou. Aí você vê hoje eu combato isso, porque depois que eu saí disso aí, que você acaba tendo que fazer o que seu chefe manda, né? Mas depois que eu consegui sair disso aí, hoje eu combato isso aí, porque não tem lógica. Esse negócio de adivinhar. Imagina um menino tem uma redação dessa, mesmo que seja o mesmo tema, mas é em janeiro que ele viu isso. Ele vai lembrar lá e é só decoreba. Se ele não souber realmente estruturar, fazer a redação, argumentar e tudo mais, não adianta de nada, não adianta nada. Mas, Jason, como é que a gente chegou? A gente vai voltar para a linha temporal, mas como é que a gente chegou a esse ponto de tentar se adivinhar o tema da redação, como se isso fosse garantir a estrutura, a gramática, a ortografia, o desenvolvimento? Como é que chegamos a isso? É porque isso promove um marketing muito grande e é um marketing muito fácil. Porque no final das contas, se você adivinha, você passa a ser o curso que adivinhou. E aí todo o restante, aí você pega. Por exemplo, eu no cursinho, acontecia muito isso. Eu no cursinho, o professor que adivinhou isso aqui. E os outros professores do colégio, por exemplo, que trabalharam com muitos desses alunos, que fizeram toda a base para esses alunos, são colocados de lado, sabe? Mas o que importa é que você tenha esse marketing, porque o marketing vai alimentar os pais, né? Os pais vão alimentar o colégio vai alimentar o marketing e por aí vai. Nossa. Então, aí é uma visão de George Orwell, né? É justamente essa visão. É isso que eles fazem. Nossa. Então, fica nessa questão de professores que são adivinhadores. E isso enfraquece demais a profissão em si. Né? Porque fica como se fosse o que vale é só adivinhar. E todo o trabalho que foi feito. Para você ter uma ideia, essa questão de como é necessário o trabalho e como é necessário você saber realmente fazer aquilo ali. Em 2000 não me lembro agora o ano, mas foi em 2016, acho, que caiu sobre no Enem, caiu sobre a questão dos metadados, dos dados, de questão de bolhas, de algoritmos, né? E um repórter da TV Cabugi, eu estava nesses cursinhos, aí um repórter da TV Cabugi veio falar comigo, professor, e aí, qual é o grande ponto para fazer uma redação dessa? Foi logo depois do resultado, aí tem alunos lá com 980, teve aluno com 1000, e qual é o grande ponto? Eu disse, o grande ponto é estrutura e saber argumentar. Não adianta de nada você saber o tema se você não souber uma estrutura para isso aí. E aí eu falei, no final, em off, quando terminou, ele disse, professor, agora deixa eu falar um negócio para o senhor, para ver como isso é verdade. Eu acabei de defender meu mestrado, que foi sobre algoritmo. Talvez ninguém no estado saiba mais disso aí do que eu. E eu tirei 600. Eu fiz essa e eu tirei 600. Que isso? Ele, por quê? Porque eu não sabia estruturar, argumentar como o Enem queria. Exato. Ele disse, eu sou jornalista, eu sei escrever, logicamente. Mas eu não sabia fazer o gênero específico que é uma redação do Enem. Porque a redação do Enem virou um gênero específico, né? Porque tem coisas específicas que só o Enem pede. Então ele não sabia. Então ele tirou 600. Mesmo tendo conhecimento dos dados específicos. Exatamente. Ele sabia todo o tema, mas não sabia a estrutura. Então assim, não adianta fazer, você acertou o tema. Se o menino não sabe estrutura, não sabe argumentar, não sabe utilizar um repertório, fazer uma conexão bem feita, não sabe fazer uma intervenção boa, não adianta de nada. E aí vem um outro problema, né? Todo o nosso sistema está voltado para o Enem. Isso acaba com a educação brasileira. Acaba com o BNCC. Eu ia lhe fazer essa pergunta. Acaba. Porque antes era o vestibular, né, Jason? Tem a música química de Renato Russo, que é você tem que passar no vestibular. Aí veio o Enem, que é uma coisa boa pela forma, pela formatação. Sim. Mas aí hoje a obsessão de pais e de cursinhos é passar no Enem. E que vai totalmente de encontro ao que propõe a BNCC. O que propunha os PCNs e o que propõe hoje a BNCC. Então você tem uma BNCC que trabalha falando sobre vários gêneros, várias formações de leitura, várias formações de produção textual,
para chegar, a gente vê como isso é falho, porque você vai chegar, um menino desse passa 12, 13 anos na escola, para chegar no pré, não saber fazer uma redação de 30 linhas. Não encaixa, sabe? Você ter 12, 13 anos na escola e você não ter uma redação de 30 linhas, não conseguir fazer essa redação, obrigado. Não consegui fazer essa redação. Então, assim, o que está acontecendo na escola? Tem algum problema, algum problema aí, e eu não sei se essa metodologia de Enem. Ontem eu vi um amigo meu postando dizendo que a amiga dele disse que no 6º ano já está ensinando os meninos a fazerem redação do Enem. Isso é um absurdo, assim, sabe? Porque o menino é para ver como o Enem acaba moldando tudo isso aí. Não era para ser assim. Não era. Era para você ter uma formação de até liberdade criativa e tudo mais, mas não é o que acontece. Nós temos um modelo muito fechado e vai ser assim. Enquanto não mudar isso aí, nós temos alguns projetos muito interessantes hoje. Por exemplo, existe o projeto Âncora, lá em Cotia, que é um projeto espetacular. Quem quiser depois ver, bota no YouTube, tem lá o projeto Âncora, que foi feito por José Pacheco. José Pacheco foi o autor da Escola da Ponte, lá em Portugal. Que é um projeto, e ele veio para cá e montou o projeto Âncora. Eu não sei como está hoje, realmente ele estava em expansão, não sei como é que está hoje. Mas há 8 anos, alguma coisa assim, era uma escola totalmente diferente. Era uma escola que eles não trabalham com uma sala de aula. Eles trabalham por níveis de amadurecimento e níveis de independência. Então eu posso ter meninos de 14 anos tendo aula com um menino de 7 anos. Mas eles vão produzir a independência um do outro. Sim. Sabe? É claro, você tem um tutor lá. Sim, então claro. É totalmente organizado, né? Parece bagunçado, mas não é. É totalmente organizado. Tem uma lógica. Eles têm um circo no meio do colégio, assim. Que é um espaço enorme, sabe? É uma coisa belíssima. O projeto Âncora é uma coisa assim, você olha, você diz, é outro mundo. Mas ao mesmo tempo você sabe que para o que está acontecendo na toda realização no Brasil, isso não vai acontecer. Não tem. Sempre vai ter esse empecilho. Nós temos um grande funil, né, para chegar a esse Enem. Muita gente fica de fora, muita gente fica. Acaba o Brasil colocando todas as fichas no Enem, né? Nós não temos, como por exemplo tem na Alemanha, um grande objetivo em cima do ensino técnico. Aqui as escolas técnicas, por exemplo, o IFRN, serve apenas de trampolim para a faculdade. Isso, exatamente. Né? Então, assim, tem muita coisa, não sou ministro da Educação, nem sou mas assim, a gente sabe que tem muita coisa para se resolver. Isso é um grande problema. Nossa, tem comentários aqui, eu vou ler daqui a pouco, tá? Mas o assunto ficou tão bom, Jason. Antes da gente voltar para os outros temas, deixa eu pegar o gancho e fazer umas provocações dentro disso que você falou. Jason, conversando com amigos, amigas, com a própria Natália Chagas, que é professora, me parece, eu estou dizendo que me parece, eu sou jornalista, não tenho contato, que existe hoje uma ditadura ou algo parecido dos pais. Os pais hoje me parecem onipresentes. Eu não quero fazer aqui na minha época era melhor, porque não era. Sim. Mas quando eu fazia o antigo 2º grau, eu lembro que a presença dos pais era só na reunião dos pais, não havia contato. Hoje eu tenho informações que os professores têm que ligar para os pais, qualquer coisa é resolvida, os pais vão na diretoria para reclamar de qualquer coisa, os alunos não têm autonomia. Essa percepção está errada? É assim que está acontecendo? Como é que você vê essa presença, digamos assim, dos pais em relação aos alunos, Jason? Eu acho que tem 2 pontos aí. Primeiro, existe uma proximidade maior, até porque muitas escolas colocam grupos de WhatsApp com os pais, e isso dá uma proximidade muito grande, dá uma liberdade muito grande em certos pontos. Por isso que algumas escolas também acabam colocando em função de administradores, silenciando, só quem pode falar é o administrador. Isso é positivo? Pois é, eu acho interessante para você passar informativos, certo? Ponto. O pai, muitas vezes quando tem um caso desse, o que acontece muitas vezes também? Ele deixa de ir à escola, em que sentido? Não é ir à escola por qualquer coisa, mas é a escola conversar. Não ir somente para reclamar, não ir somente no final de ano, como a gente vê muito hoje ainda. Muitos vão no final de ano, e sabe para quê? Não é nem só para a questão de
para a questão de se o aluno passou ou não. Tem muito disso. O aluno não passou por quê? Mas só vai no final do ano. Mas também nós temos eu acho que é uma ditadura em relação, isso aí eu não tiro a culpa, não tiro a razão dos pais, mas nós temos um grande problema hoje, que são esses cadernos e esses módulos de colégio, de livro e tudo mais. Muitos deles não fazem adaptações, não têm adaptações. Nós, com o Enem, por exemplo, nós perdemos muita coisa regional. Não se fala mais sobre a história do Rio Grande do Norte. Plínio Sanderson até falou isso nessa mesa aqui. Pois é, não se fala geografia do Rio Grande do Norte. No vestibular que a gente fez, por exemplo, você tinha que ler, eram livros, e um livro desse era necessariamente a literatura do Rio Grande do Norte. Você tinha geografia do Rio Grande do Norte e tudo mais. Então você não tem espaço para o professor criar um pouquinho mais, sair um pouquinho daquele, não, isso aqui não dá certo. Vou trabalhar com outra coisa. Por quê? Porque se eu não trabalho com aquele capítulo, chega o pai no final do ano e vai dizer, professor não trabalhou e eu paguei caro por isso. Eu não tiro a razão dele, ele pagou caro por isso. O problema é que tem coisas, por exemplo, tem coisas hoje que esses módulos ainda trazem, que você olha, um módulo com que eu trabalhei este ano, por exemplo, pelo menos um planejamento, dava lá quase 4, 5 aulas só para trabalhar artigo. Artigo, não artigo texto, artigo de opinião, sabe? Aí você olha assim e diz, qual é a razão e para que vai fazer isso? E uma coisa totalmente descontextualizada, totalmente contrária à BNCC, em que o BNCC traz hoje a ideia de você trabalhar o texto como base. O restante vai ser suporte para esse texto. E lá não, era uma coisa totalmente direta, sabe assim? Mas eu não podia passar. Porque eu sei que no final do ano o pai vai reclamar. Iam cobrar. Então, assim, existem os pais que realmente acompanham, e isso é normal. Você vai ver, os pais que vão chegar lá no final do ano são os pais justamente que não acompanham os filhos. E os pais que acompanharam os filhos estão lá quase semanalmente, porque eles acompanham e vão lá apenas dar um suporte. Pegar um suporte com a coordenação, está acontecendo, está tudo bem, pronto, ótimo. Mas aqueles pais e quem é que iam, por exemplo, para as reuniões de pais e mestres? Eram os pais dessas pessoas que acompanharam. Os que precisavam, realmente, não ia. Então, assim, eu acho que quanto mais tem um ditado francês que fala, quanto mais você muda, mais continua o mesmo. Isso. Né? Eu acho que continua o mesmo, sabe assim? Só vai mudando talvez a gravidade das coisas. E hoje você tem esse mesmo José Pacheco, ele fala uma coisa o seguinte. José Pacheco, ele falava, nós temos escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Isso não vai dar certo. Nossa senhora, a frase é ótima. Isso vai chocar, sabe? Vai chocar em um momento. E aí você vê a escola hoje, a mesma escola de anteriormente, produzindo certos vícios, certas coisas que você tinha com os pais de antigamente. Então por isso que não muda, é a mesma coisa, é a mesma escola, são os mesmos pais, né? Só mudou de geração, mas assim, a atitude é a mesma. Discursivamente, eles estão ali com o papel de pai, repetindo os mesmos papéis de pai. Então não tem muita... assim, dizer, mas hoje mudou. Agora, claro, vai de escola em escola. Tem escola que preza por uma coisa, tem escola, mas no geral você acaba tendo isso. Um dia eu fui dar uma aula em uma escola que eu terminei, na escola em que eu fiz o ensino médio e tudo mais. Eu entrei na sala e disse, não mudou nada. Eu estou me vendo ali. Isso eu terminei em 96. Nossa. É a mesma coisa, você não tem mudança. Que isso? Não tem mudança. Você tem a mesma escola de séculos anteriores, você tem agora com aquela sala. Eu fico imaginando Aristóteles, Platão, sendo peripatéticos, né, andando e tudo mais, dentro de uma sala de aula dessa. Não dá. Então, assim, virou uma formatação, né, em que você está ali, e é uma visão meio Foucaultiana, né? Assim, a escola, se você tem muita semelhança com a prisão, muita semelhança. Você tem uma sala, na prisão você tem uma cela. Professor serve para quê? Professor é um agente penitenciário que permite você sair ou não. Ou não. Professor, posso sair? Não. Não.
Quando dá daqui a pouco os meninos vão pro banho de sol. Que é o recreio. Que é o recreio. Né? Sabe assim, é uma escola baseada em punição. Sim. É uma escola totalmente baseada em punição. É uma escola que diz, se você não fizer isso, você vai perder ponto. Sabe? É totalmente Foucaultiano. Mas ao mesmo tempo, como você falou na frase, com alunos do século XXI. Exato. E aí, Não, são os meninos, quando a gente tinha 15, 16 anos. e aí vem um grande problema. Eles têm acesso a celular, eles têm notebook, eles têm iPhone. Como fica essa equação? É isso, me perguntam muito isso. Hoje, você é a favor ou contra acabar com essa questão do celular em sala de aula? Do jeito que está hoje, eu sou a favor. O problema é, quando foi que a escola trabalhou com esses meninos para saber fazer com que eles aprendam a usar esse celular direito? Quando é que você teve uma educação digital? Né? Quando é que você teve uma produção de dizer... Por quê? Porque é uma escola do século XX, é uma escola do século XIX. Os professores são do século XX. Exato. E os meninos, eles não estão acompanhando. Enquanto antigamente eram os alunos que se adaptavam à escola, hoje é a escola que tem que se adaptar aos alunos. De uma forma ou de outra, porque não é aos alunos, mas ao que está acontecendo no mundo. Então, proibir hoje é porque estamos numa situação que não tem como. Agora, ao mesmo tempo, é uma assinatura de ineficácia da escola. Porque a escola não trabalhou lá atrás para que esses alunos soubessem agora utilizar o celular. Porque não dá para aceitar um aluno numa sala de aula fazendo um filme ou fazendo uma selfie, né? Exato. Também não dá. E ao mesmo tempo, também não dá para aceitar uma escola que não trabalhe isso. Que não trabalhe isso. Na base, sabe? Para ter isso até chegar no final. Aí por isso que é muito típico do Brasil, né? O Brasil faz muito isso. Apaga o fogo aqui, não apaga a chama, apaga essa chama aqui, mas não apaga a base aqui. Deixa queimar. Vamos ver os comentários aqui, o pessoal comentando. Vera Lúcia Machado, boa noite, Verinha. Sempre presente aqui, bem-vinda. Melquiades Medeiros, boa noite, Melquiades, também sempre presente. Carlos Lima, o Carlinhos Bentivi, boa noite, assistindo como sempre. Ó, Carlinhos sempre presente aqui, valeu, querido. Nossa produtora Natália Chagas tem uma pergunta aqui. Há uma necessidade de acolhimento das crianças diagnosticadas hoje? Os professores, a escola e os pais estão preparados para esse acolhimento? E os alunos estão preparados para acolher? Porque existe hoje, né, diagnóstico de autismo, TDAH. Como é que funciona isso, na sua opinião? Eu acho que a passagem da exclusão para a integração e para a inclusão hoje, certo? São 3 passagens daí. Eu acho que eu não sou pedagogo, não sou especialista na área, mas vendo na prática. Na prática, o que você precisava de escolas que tivessem realmente, apoiassem isso, conseguissem fazer isso, conseguissem fazer a inclusão, não só a integração, porque a integração é fácil. A integração é você pegar alguém que precisa de um acompanhamento, de alguma coisa assim, e jogar numa sala. Isso é integração. O problema é a inclusão, como fazer a inclusão. Essa inclusão é que é mais difícil. Aí você pega nas escolas, o que a gente mais vê é o seguinte, eu e qualquer um aqui, você pega Aglio, a gente na faculdade, a gente não aprendeu a fazer, por exemplo, provas adaptadas, sabe? A gente não trabalhou com essa questão. Hoje em dia você já tem algumas disciplinas lá, mas o pessoal que sai da licenciatura não sai preparado para isso. E as escolas não fazem, muitas delas não fazem nenhuma formação continuada para isso. E aí chega, o que é chega? Eu já vi muito isso. Chega no início do ano, reunião pedagógica, eles fazem, olha pessoal, na sala tal tem um menino que tem tal coisa. Diagnóstico tal. Tem um menino, outro que tem isso. Na sala tem um que precisa de tal coisa. E jogam assim na cara do professor e dizem, te vira agora. Entendi. Então assim, hoje em dia, tirando algumas escolas, tem algumas escolas que realmente fazem um acompanhamento, tem a formação, mas tirando isso, eu não vejo, na maioria das escolas, pelo menos nas escolas que eu passei, nas escolas que eu conheço, realmente essa inclusão. O que se tem, no final das contas, é uma falsa inclusão, que é uma integração. Você joga lá, a escola diz, não, vai dar certo, tem muitos pais realmente que acompanham a situação, mas tem outros que também aceitou, porque é tão difícil também. Você vê algumas escolas negando
sabe? Tem casos de... É mesmo. Negação Negação. negação. Quem fala muito sobre isso é aquele Diogo Mainardi, né? Exatamente. Diogo Mainardi, ele tem um filho que tem... Isso, paralisia cerebral. Paralisia cerebral. Ele tem vários textos sobre isso. Exato, e ele fala muito isso, o quanto que foi difícil ter uma escola que acolhesse, sabe? E é proibido isso, mas no final das contas, você vê que acontece, né? Então, é ainda muito vago, é ainda muito deixando acontecer. Vamos aqui, eu aceito, que é uma coisa altamente horrível você falar isso, uma escola dizer eu aceito, que não é para aceitar, tem que ter, né? Não é uma questão de aceitar ou não aceitar. E respeitar. Exato. E conviver. Não é? Eu aceito e o senhor fica feliz porque ele está aqui. Pronto, então está resolvido. É errado, é errado. E aí joga tudo em cima dos professores, os professores aí não é nem século XIX, aí já é Idade Média, aí você vai para... Todo mês, todo bimestre, trimestre, tem que fazer provas adaptadas. Como é que você vai fazer provas adaptadas se você não foi treinado, não foi treinado para isso? Não tem. Aí acaba... Sabe uma coisa que acaba me ajudando? Você expor aqui, fazer um expose aqui, Sim, né? Vamos lá. Sabe uma coisa que me ajudou a fazer essas adaptações? E aí, claro, eu mandei para a psicopedagoga, ela viu, ele disse, não, dá para ser feito assim. Inteligência artificial. É mesmo? Eu jogo para lá a questão, digo para ele qual é a adaptação que tem que ser feita, como tem que ser feita, para quem, qual é o público, e eles fazem a adaptação. Claro, tem suas fases, que a inteligência artificial você tem que fazer. Sim. Mas veja, não sou eu, sabe? Não é. No final das contas... Exato. Eu não tenho um papel ativo naquilo ali. É inteligência artificial. Exato. Aí eu mando. E aí o que acontece? Como a gente não tem a formação para isso, você acaba utilizando um meio desse para resolver. E aí você joga para a psicopedagoga e pensa, não, tá tudo ótimo. Pronto, eu posso. Isso tá certo? Não sei, sabe? Sei até que ponto essa formação vai ser feita. Agora, não seria muito mais barato? Barato realmente no sentido a longo prazo. Que as escolas fizessem realmente uma formação continuada, né? Para os alunos, ou para os professores. E não chegar no início do ano, em reunião pedagógica e dizer, toma. De uma semana, de 4 dias. Exato. Sabe, seria muito mais... Até para... Se é questão de mercadológica, se é questão mercadológica, até para marketing. Olha, nossos professores exatamente. São formados continuamente. São preparados para isso. Mas, hoje em dia, tudo fica à base do mercado, né? E tudo fica... Quanto menos esforço, melhor. Nossa. Aí acaba... Vamos lá, estamos conversando com Jason Lima, o papo tá ótimo. O quê? 10 minutos o quê? Começou 10 minutos? Não, você está dizendo que começou 10 minutos, né, Agno? Não. Agno já tem 10, né? Não. Daqui a pouco eu vou ler. A gente vai chegar já nos livros. Sim. Tem Jason Lima como escritor, ele vai chegar. Tem o perfil do Instagram, que eu sou fã e curto lá, comento. Júlio Lima tá lá fora, a gente vai. Cadê Júlio Lima? Júlio Lima bebendo? Não. Esse é fake news. Tem algo errado aqui. Daqui a pouco o Julinho tá aqui. Mas, Jason, antes da gente chegar nos livros na página no perfil do Instagram, deixa eu lhe perguntar sobre adolescente. Você é professor de cursinhos, você falou sobre Enem, etc. Como é que você vê um adolescente? Aquele que não é mais criança, mas também não é adulto. Como é que você vê o adolescente hoje? O adolescente tem noção do que espera ele nos dias de hoje? Ele está preparado para a universidade? Qual a sua visão do adolescente enquanto aluno? Eu acho que eu vejo muitos adolescentes, muito mais... Eu acho que são muito mais formados do que, por exemplo, minha época, o pessoal fala muito, né? Na nossa época, com 14 anos, a gente tava comendo barro. Né? Era isso. Hoje em dia, eu jogando bola de meia, sabendo nem... Exato. Ao mesmo tempo que eles têm uma formação maior, eu acho que existe
duas pressões aí. Existe a pressão de um mundo de informação em que ele é bombardeado por isso aí e que a gente sabe que hoje ele não consegue, nós não conseguimos, né? Você como jornalista sabe muito bem disso, a gente não consegue absorver tudo e muitas vezes filtrar é muito difícil. E aqui eu volto, a escola também não ensina como ele fazer esse filtro. Então tem essa pressão, tem uma pressão informacional, é uma grande pressão. E ao mesmo tempo é um adolescente que, voltando para aquela situação, que está sendo preparado para o Enem. E quando chega o Enem é uma prova inumana. Inumana, assim, não é feita para ser feita. Não é. No final das contas, eu falo isso, minha namorada faz Enem, quando ela faz o Enem, ela sai acabada, assim, porque é incrível. Eu tenho feito Enem, eu fiz Enem o ano passado, quando eu entrei em jornalismo, e fiz Enem esse ano. E tenho feito Enem nesse... E eu faço totalmente livre, sem pressão nenhuma, sem pressão, né? Eu faço por fazer. Eu estou fazendo jornalismo, não é porque eu queira realmente ser jornalista. É apenas algo a mais para acrescentar, mas eu não tenho nenhuma intenção de mudar de profissão. Então eu sempre faço de uma forma bem leve. E eu saio acabado, eu saio destruído. Imagine, aí você pega um adolescente, 15 anos, que tem toda essa pressão, 16 anos, vai fazer um Enem desse. Quando vai fazer um Enem desse, você tem pressão de pai, né? Você tem pressão de cursinho. Eu trabalhei num cursinho que os meninos do segundo ano chegaram para mim, alguns meninos do segundo ano, professor, eu estou saindo porque eu não aguento, porque senão eu vou endoidar com esse colégio. É mesmo? Que era cursinho em colégio, porque o dono ficava, já no segundo ano já era aquela pressão de você... Porque é o marketing, né? Para no final dizer, tantos aprovados. Exatamente. Que é uma coisa típica de Natal. Exato. Isso 234 aprovados, 95%. Às vezes tem 80 vagas, 200 passaram. Eu não sei como, mas o pessoal bota lá. Exatamente. E eles esgotados mentalmente já no segundo ano. Nossa, não, sabe? Isso não tá certo. Então, assim, o que se transformou uma escola, né? Transformou uma escola, transformou num martírio, Então você pega um adolescente. A palavra adolescente é a mesma base que deu em aluno. É interessante que o pessoal fala muito, essas etimologias da internet, né? Que é etimologias fake que servem só para clickbait. Dizem que aluno é aquele ser sem luz, né? Isso é muito comum. Tem nada a ver, isso não vem disso. Vem da base aleri é a mesma que vai dar na palavra alessere, que é o de adolescer, que quer dizer alimentar. É aquele que se alimenta, o aluno. É aquele que se alimenta de conhecimento. O adolescente, o ad de junto e o alessere, que é aquele que também está se alimentando, mas está se alimentando no sentido de estar crescendo, né? Ele está crescendo, grande Júlio. Quem está ali? Meu Júlio mestre. Lima. Daqui a pouco tem show de Júlio Lima aqui. Visual novo, inclusive. Emoção uns 15 anos aí. E tanto aluno quanto adolescente tem essa mesma base de alimentar, né? Do latim alere, que tem essa alere e alessere, com a ideia de alimentar. O aluno porque está se alimentando de conhecimento, adolescente porque está se alimentando em questão de crescimento, né? E aí você pega um adolescente que é aluno. Um estágio de produção em cima dele, um estágio de perturbação em cima dele, que aí quando você tem um mecanismo que é o Enem, que vai dizer sua vida depende disso, né? Pra gente é difícil quando a gente vai fazer um concurso ou tem uma entrevista de emprego, a gente que já é batido aí, imagina um adolescente desse, que tem toda uma pressão dizendo, ou você passa... Sabe? Então assim, e você vê muitos pais, alguns pais que botam um terror no aluno e o aluno esgotado, assim, teve uma aluna que aconteceu isso com um amigo meu, ele acabou colocando essa menina para fora porque em uma determinada escola, realmente, se você mexer no celular, você é botado para fora. E aconteceu dela pegar o celular e guardar, foi coisa rápida, ele teve que botar para fora. Essa menina pirou, enlouqueceu, disse, professor, não faça isso, porque minha mãe vai me matar. Minha mãe quer que eu passe em medicina, e isso ela está no segundo ano. Minha mãe quer que eu passe em medicina, e ela não admite que eu saia, que faça nada fora
do eixo. E ela chorando copiosamente, copiosamente. Sabe, imagine... O emocional dela tava imagina frangado. quando for fazer o Enem. Sabe, às vezes é porque tem tanta coisa envolvendo. Jason, ainda tem esse recorte, né? Os pais que botam o filho como troféu. Também Minha tem. filha passou em terceiro lugar em medicina. Meu filho está em engenharia. Coisa estranha, né, Jason? Que Assim... a relação ficou desse jeito. Muitas vezes você tem uma construção vinda de familiarmente, né, que faz isso aí e o pai não consegue fazer essa barreira, ele só vai replicar o que aconteceu e aí você acaba tendo esses filhos, muitos filhos até frustrados, né, que querem outra coisa, mas tem que fazer aquilo ali. Eu me lembro muito de Sociedade dos Poetas Mortos. Na Sociedade dos Poetas Mortos você tem esse caso... O menino queria fazer artes, queria fazer teatro. E fez, né? Foi Fez o Puck teatro, de São João de Verão e deu no que deu, infelizmente. Exatamente. E o pai tinha aquela pressão para ele. Então, assim, e olha só, a gente está falando de um filme que retrata o século, a década de 40, 50. Exatamente. E a gente tem hoje ainda. A mesma coisa. Sabe? Então, Ainda vivemos com nossos pais. exatamente. Quanto mais se muda, mais continua mesmo. Tem pergunta aqui, eu vou ler daqui a pouco. Vamos começar com os livros. Vamos sim. Como é que o Jason, professor, virou escritor? Vamos pegar aqui. Águio, tá um de cada vez ou todos? Vamos pegar todos. Qual foi o primeiro, Jason, publicado? De poesia. Poesia foi o primeiro Poesia? publicado. Esses aqui são pesados. Vamos lá. Como é que foi a publicação desse livro? É o seguinte, eu tinha, além do Língua em Análise, do meu perfil no Instagram, que é o Língua em Análise, eu tinha um outro que era o Literatura Esquecida. Sim. E que eu trabalhava principalmente com autores esquecidos brasileiros que já morreram, e eu fazia esse resgate e outras coisas, fazia muita coisa de literatura. Só que esse Instagram, ele foi hackeado. Isso foi uma grande dor na minha vida. Olha, era muito bonito, sabe assim? Porque eu sempre falo, eu nunca ganhei um centavo com o Instagram, com com meus dois perfis, nunca ganhei um centavo. Eu fazia aquilo realmente por amor, era toda uma produção, era toda uma questão de fazer pesquisa, era um trabalho enorme. Às vezes você até fica frustrado que você faz um trabalho enorme, aí recebe alguns cliques aqui, mas você diz, mas eu fazia. Faz parte. Aí foi hackeado, fizeram uma devassa, acabaram com o meu Instagram, acabaram com o meu e-mail. Aí, só que esse Língua em Análise, ele tem aquela verificação em 2 etapas, né? Sim. Aí eu consegui salvar, que aí eu mudei a senha, aí deu certo. Mas o outro eu não consegui. Então nesse outro eu trabalhar muito com a parte de literatura, esse Literatura Esquecida, e foi quando eu comecei a também fazer alguns poemas, fazer a divulgação desse poema. Quando? Pandemia. A pandemia mudou muita coisa, mudou muita coisa. Então, durante a pandemia, um pouquinho antes até, eu já estava fazendo, e aí a pandemia fez essa questão, e eu comecei a lançar muitos poemas disso no Instagram. Depois eu comecei a reunir. E aqui, qual era o meu objetivo aqui? Nesse poema, nesse livro de poesia, é um livro que eu trabalho muito com haikais. Então são muitos haikais. Só que era um que eu chamo de microconto haikaístico. Porque não era um haikai típico japonês, certo? Mas eram como se fossem microcontos transformados em haikais. E eu transformei esses haikais na forma tradicional, 757, fazendo nessa formação 575, fazendo essa formação necessária, mas era com outras temáticas e tudo mais. Então, a partir disso aí eu fiz isso aí, são 3 partes que tem esse livro, e comecei a fazer em cima disso. Também fiz esse, tem outro para ser lançado, mas aí de poesia... A diagramação é linda. Essa editora, a Geostre, ela trabalha muito bem. Que trabalho bonito. Nossa. Aí da poesia, tá aqui o livro, foi pra linguística, né? Foi pra análise linguística. Pronto. Qual veio primeiro? Foi esse aí, o Língua Ousada. Ousada. Esse aqui eu lembro. Esse aí já tem muito
mesclando coisas que eu publicava na Literatura Esquecida e coisas que eu publico hoje no meu perfil Língua em Análise. E coisas, logicamente, que eu por fora. Então, qual é o grande objetivo disso aí? São 500 textos, ou são 300 textos Em 500 páginas. Nesses 300 textos, trabalhando com origem de palavras, trabalhando com literatura, trabalhando com a parte até gramatical mesmo, trazendo a questão da língua em uso. Então o nome é língua ousada justamente porque é ousada e usada. E usada ao mesmo tempo. Então assim, você acaba usando os dois pontos. Então é um texto... Esse aqui é um xodó meu, por quê? Porque eram textos que eu sempre gostei de fazer. E aí tem um grande ponto. São textos curtos. Textos curtos porque o meu objetivo é, primeiro, nós estamos numa época em que muita gente não lê textos longos. Exatamente. Né? Tem isso também. Exatamente. Isso até porque tem influência disso aí do Instagram. E segundo que o meu objetivo é, onde você abrir, você tem um capítulo para ler. Você não precisa, não tem uma... É hipertextual, você não precisa ler, né, em sequência. Os nomes são ótimos. Você pode ler à vontade, a forma que quiser, de várias formas. Muito, muito bom. Aí depois veio Gramática da Língua Portuguesa, Análise Prática. Essa gramática, na verdade, ela já está... Ela é até mais antiga que essa outra, que é a língua ousada. Mas não na edição. Sim, escreveu antes. Exato, porque eu já fiz, e faz uns 3 anos aí, eu tinha feito uma forma dela mais artesanal aqui, uma coisa mais local, e depois veio esse lançamento nacional agora, saindo agora, sabe? O forno, acabei de receber, recebi ontem. Chega, tá quente aí. Recebi ontem. Tá quentinho aqui, ó. Esse é o primeiro que tá pegando nela. E essa gramática eu fiz com um propósito, são em 4 volumes. Esse é o primeiro volume. Então é uma gramática grande. Depois eu quero fazer, e eu vou fazer, estou fazendo já, ela em volume único, uma coisa mais enxuta, para concurso e tudo mais. Isso. Mas essa gramática eu fiz, realmente eu quis fazer uma coisa mais volumosa. E principalmente, o grande ponto dessa gramática qual é? É comparativa. Eu fiz questão de pegar as gramáticas que tem no mercado, assim, praticamente todas as gramáticas que tem no mercado. Olha aqui, Jesus, um queijinho olha só, aqui, ó. Olha aí. Todas as gramáticas que tem no mercado. Já não vou contar mais aquela história. Pronto, eu já... O que um queijinho a milanesa não faz. Pegar as gramáticas que tem no mercado e fazer comparação. Por quê? Porque há um grande problema hoje, que são questão de terminologia e questão de objetivo. Você tem gramática que fala uma coisa, você tem gramática que fala outra. Você pega, por exemplo, que vai estar no segundo volume, não nesse primeiro que eu vou falar agora, mas plural do ão. Palavras que terminam em ão. Você tem gramáticas que trazem uma palavra que tem anão, por exemplo, com 3 plurais. Já em outra, só aceitam 2. Já vem o volpe, só aceita 1 ou aceitam 2. E aí? E aí você pega um aluno desse, um aluno que está estudando, que vai fazer o quê? Né? É o caso, por exemplo, que acontece com o queijo mussarela. Né? Com C cedilha ou com 2 S? Exato. Então, a única coisa que não é aceita é que realmente é com 2 S. Tá, não é aceita. Mas com Z, mozzarella, mussarela, você tem em várias edições. Você tem no Volpe uma coisa, você tem no Aurélio uma coisa, você tem no Roais outra. Menos como é grafado no supermercado. Exatamente. É a única que não é aceita. A mais aceita é com o C cedilha. Mas com Z também é aceito. Aceito mas aí com Z tem que ser com O, não? E tem também com até mozzarella e mussarela. Exato. Sabia. Então, assim, como é que você vai chegar a um ponto de você ter Volpe, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que diz uma coisa, mas outras gramáticas já dizem outra. E vai se aceitar o quê? Aí dá um nó na cabeça de quem está estudando. E aí você pensa em concurso. Aí vem para as bancas de concurso, aí pronto, aí começa. Porque você tem bancas de concurso, hoje eu trabalho muito com banca de concurso, com concursos, né? Pessoal lá do IAP, eu trabalho lá no IAP, essa parte toda do concurso. E aí quando chega no concurso, a gente tem que trabalhar por banca. Por quê? Banca tal fala tal coisa, banca tal fala outra. Isso é horrível, Sabe, assim, você não tem uma integração, você não tem uma unificação. Eu tenho que saber o que a IDECAM fala, o que a FGV fala, o que a FGV aceita, o que a IDECAM não aceita, sabe?
e tem que confrontar com algumas gramáticas. Jason, e como lidar com aquelas perguntas que para quem ensina português deve ser até recorrente, tipo assim, alguém grafa numa prova ou numa redação soutien com soutien, como francês, mas ao mesmo tempo já foi aportuguesado. Sim. Existe um certo e errado? A pessoa, o aluno ou quem escreveu, pode recorrer? Como é que fica pensando... a língua ousada nesse sentido? Porque é tudo uma questão de adequação. Pensando em concurso, você tem que seguir o que tem o Volpe. Em questão ortográfica, no ponto desse, a base é o Volpe. Então, se for sutiã aportuguesado, se você escrever soutien, você errou. Porque você está trazendo... Se você quer trazer dessa forma, você vai ter que trazer entre aspas, para mostrar que é estrangeirismo. Né? Então, o próprio Volpe mostra lá que quando é estrangeirismo, ele coloca lá estrangeirismo. Então, é para você, se você for utilizar, tem que ser entre aspas. Então, tem muita... E é interessante, a gente vê muito... o português, ele já consegue tornar vernáculo esses vocábulos estrangeiros. Muito mais que em Portugal. Só que em Portugal, tem a ideia, o pessoal fala muito em Portugal, dizer que não, a gente tem que ser mais puro possível, né? Mas, inclusive está saindo um chat GPT lá, uma IA lá, formada por Portugal, e que eles colocaram lá em uma manchete, eu até publiquei isso, dizendo a inteligência artificial que vai fazer o português correto, que é o de Portugal. Nossa. Desse jeito, sabe? Então eles têm isso. Mas eles utilizam muito mais estrangeirismos. Você pega lá palavras estrangeiras, estocar. Hoje eu vi isso. O pessoal vai estocar alguma coisa. Aí tinha lá o estocar, ele botou o estoque, tinha estoque na verdade, com S-T-O-C-K. Sabe? E aqui a gente tem estoque normal, né? Mas eles utilizam. E como assim eles são mais puros? Né? E que história de pureza é essa? Que história? Tem uma hipótese que diz, inclusive, que a língua falada por Cabral é mais próxima do que a gente fala hoje do que a Portugal. É mesmo? Quem mudou foi Portugal. Então, assim, tem uma hipótese para isso. Eu não posso comprovar, mas eu já li hipóteses de linguistas falando isso, que existe uma proximidade muito maior da nossa língua hoje com a de Cabral. De Cabral, que é a de Camões, que são contemporâneos. Exatamente, do que, na verdade, a língua de Portugal. Atual. Então isso dá um choque neles, você mostra. Muito bom. A gente tem para a reta final do programa, mas eu tinha ainda umas 15, 16 perguntas, mas daqui a pouco vou ter que liberar o palco para Júlio, que está aqui pacientemente e tranquilo, bebendo água. Vai tocar Verdade Suprema? Com certeza. Nosso baixista aí. Olha que maravilha. E registrando aqui que não foi planejado. Não, Quando foi marcado com o Jason, não sabia que ia ser Júlio Lima. Aí eu vi. Foi uma surpresa completa. E hoje, inclusive, eu quero parabenizar. Hoje é dia do músico. Sim, parabenizar. Hoje é dia do músico. Pra Júlio Lima e pra Jason. Ex-baterista. São ex-músicos. Hardcore. Jason, vamos passar para a página Língua e Análise. Sim. Eu adoro a página, eu obrigado. sigo, eu comento, eu me divirto muito. A página, você coloca lá, você não dá aulas lá, você coloca sacadas, porque às vezes a língua portuguesa não é só certo ou errado, é questão de construção. Por exemplo, tem um clássico que eu acho que você já colocou, eu tenho certeza que você colocou, que nas redes sociais se bota muito, que é aquele anúncio de cabeleireiro. Sim. Corta o cabelo e pinto. Ele tá certo, eu corto o cabelo e pinto. Ele corta o cabelo e pinta o cabelo. Isso. Mas é possível fazer outra leitura e todo mundo faz outra leitura. Como é que o seu perfil analisa isso? Justamente essas armadilhas do português. Eu tenho duas vertentes ali no meu perfil. Um deles é trabalhando com memes. Então eu trabalho muito com memes, esses memes, isso que aparece, placas e tudo mais, muitos memes. E a partir desses memes, às vezes, o próprio meme já é uma questão linguística, então eu não preciso nem falar nada. E outros eu coloco muitas coisas, eu coloco explicação, eu trago algum fato linguístico a partir daquilo ali, origem de palavra que tem ali e você coloca ali, tudo mais, para explicar. E outro é em relação a erros jornalísticos, né? Erros que acontecem. E eu falo muito,
por exemplo, no ponto dessa questão do meme, eu utilizo o meme para explicar algum fato linguístico, né? 80% dos memes que eu coloco lá, eu coloco alguma explicação embaixo, fazendo alguma relação, trazendo origem de palavra, às vezes trazendo só palavras mesmo. De vez em quando eu coloco algumas questões, realmente, de concurso, e outra em cima desses erros. Esses erros jornalísticos não é porque, ninguém pode errar, não é isso. É porque você está numa imprensa oficial, né? De certa forma, tem que se ter um maior cuidado. Trabalha com linguagem, então tem que se ter, necessariamente. E eu digo muito, sabe quando é que você tem muitos erros? Quando sai uma bomba. Quando sai alguma notícia bombástica. Porque a questão de furo, né? E o pessoal querendo lançar, a revisão vai por água abaixo. Agride concordância, agride ortografia. Ortografia, concordar. Aí sempre vão dizer que é o estagiário, né? Estagiário. É o povo do estagiário. Mas sempre é o estagiário. Eu já comprei o estagiário várias vezes. Aí sempre é o estagiário que coloca lá, porque aí vem erro de ortografia, erro de concordância, alguns palavras mesmo são trocadas assim, às vezes cacófato. Você tem uma formação muito comum de aparecer imagens que não condizem com o texto. Isso é outro problema. Se você está preparando para uma imagem, né, para um texto, aí acaba utilizando, no final das contas, quando sai, o pessoal, meu Deus, aí vem. Então tem muito disso. Então esses erros são uma forma didática de mostrar, não é desse jeito, tem que ser desse jeito e tudo mais. Não é de forma nenhuma uma crítica gratuita, sim, né? É bem-humorado. Exatamente. Tanto que os comentários são bem-humorados. Exato. Tem uns que até acrescentam e a coisa vai evoluindo. Pois é. Então é muito em cima disso. Então foi uma forma que eu tentei de trazer esse Instagram, trazer o que se vê no Instagram, para a parte mais lúdica e para a parte mais, ao mesmo tempo, lúdica e didática. Né? Então, tentar unir os dois. Eu falava muito que o Literatura Esquecida, o outro, ele era mais sério, era mais sisudo, porque eram coisas de literatura. E foi ali que eu tive contatos com com professores maravilhosos do Brasil inteiro, assim, professores do Rio Grande do Sul, professores da Universidade do Rio Grande do Sul, vários professores. Até hoje eu tenho muito contato com eles, que eu peguei uma amizade, foi muito legal. E já nesse aí, não, esse aí já é mais humor, já tem mais humor e ao mesmo tempo uma didática, uma diversão em cima do ensinamento de língua portuguesa. Eu conheço alguns clássicos da página. Eu lembrei agora de cabeça do Corpo, Cabelo e Pinto. Né? Que vai de serviços de cabeleireiro para brutalidade, mas lembra alguns clássicos? Tem alguns que são traduções, né? O pessoal bota tradução de alguns doces no buffet, aí bota lá algum doce, um doce lá qualquer e faz uma tradução bem ao pé da letra. Deixa eu me lembrar aqui alguma formação daquela. Você tem alguns que vão trazer com... Sonho de valsa, seria algo assim? E tem uns que trazem... também não só com essa questão de tradução, que fazem uma mistura, por exemplo, a questão semântica, né? Vai falar lá sobre manga e o pessoal coloca lá alguma coisa de t-shirt, sabe? Alguma coisa assim, suco de manga, aí botam lá para alguma... Vai no Google, exato, né? Vai fazer. Então isso é muito comum, você vê muito isso nessas traduções, você vê muita ambiguidade. Ambiguidade você tem bastante. Ambiguidade o pessoal fala... O jornalismo tem, eu acho um horror nisso. Sim. Porque principalmente jornalista tem que ser claro, né? Não tem como mudar. Algumas vezes tem umas coisas que são bem interessantes até no jornalismo. Na época eu fiz essa postagem, na época, não sei se dá tempo, é rapidinho. Claro que dá tempo, pode falar. Na época em que o presidente era Bolsonaro, teve aquela questão do cartão de vacina, né? De vacina, que se ele tinha sido vacinado ou não e tudo mais. E teve uma parte lá que ele vê se ele tinha feito alguns exames. O Estadão publica. O presidente Bolsonaro mostra os exames que deram negativo. A Gazeta faz a mesma coisa. O presidente Bolsonaro mostra os exames que deram negativo. A diferença, um tinha vírgula, outro não tinha. Isso é um detalhe muito grande.
o presidente Bolsonaro mostra os exames, vírgula, que deram negativo, está dizendo que todos os exames deram negativo. O presidente Bolsonaro mostra os exames que deram negativo, está dizendo que ele só mostrou o que deram negativo. O que deram negativo. Os que deram positivo, ele escondeu. Exatamente. São duas coisas diferentes. A pessoa que fez isso, a pessoa que fez isso, não sei se fez consciente, mas eu creio que tenha feito, foi para dar sabe? Porque é a mesma frase que saiu no Estadão e na Gazeta. E eu peguei essas duas e juntei. Eu digo, qual é a diferença disso aqui? E quem que tá certo? E vem aquela coisa, professor, a vírgula muda tudo. A vírgula muda tudo, exatamente. Tudo. Não pare para não, pare. Numa guerra, isso Igual pode... aquele meme, matar o rei não, é pecado. É pecado. Então, assim, aparece muito disso, sabe? E como eu sigo muitas páginas de jornal, então, assim, eu sou bombardeado por isso. E eu fico o dia todo pegando essas informações. E quando tem uma bomba dessa, assim, eu já sei, vai vir. As manchetes hoje estão esquisitas, né? Jason, assim. Como jornalista, a gente faz uma autocrítica aqui. Nossa Senhora. Você encontra... São manchetes ou tendenciosas, ou limitadas, ou ambíguas. Tem umas que são ambíguas ao extremo. Ao extremo. Tem alguns veículos que passaram a errar muito, sabe? Sim. Errar. A ponto de eu saber, eu digo, ainda bem que você existe, porque eu tenho coisa para botar na minha página. Eu quase que mandei para você, faz 3 dias, eu vi uma matéria no Metrópolis que era assim, prefeitura tira lanternas do bairro da Liberdade a pedido do movimento negro. Aí eu adoro o bairro da Liberdade, em São Paulo, eu me horrorizei, aí fui ler. É em uma travessa de 50 metros. Porque nessa travessa, escravizados eram enforcados. Aí o movimento negro pediu para tirar, para botar decoração ligada à negritude. Nessa travessa, em um bairro inteiro. Entendeu? E o Metrópolis se sai com uma manchete dessa. Aí eu fui lá. É um clickbait. É um clickbait. Mas assim, é uma coisa tendenciosa, é uma coisa maldosa. E você sabe que eu tava... Aí você acha que é no bairro inteiro. Eu tava conversando com minha professora lá na UFRN, Socorro. Professora muito boa ela. E Socorro, ela falando, ela disse, isso aí não tinha, esses clickbaits, não tinha, você pega há 10 anos, 8 anos, não existia isso. Concordo. É uma coisa que é nova, assim, o pessoal vem consumindo. Antes havia erro mesmo, erro humano. Você errava, ou era tendencioso mesmo. Era tendencioso, né? Mas é uma tendência hoje que você não tinha, 5, 10 anos não tinha isso. Infelizmente. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ler aqui, tá aqui há um tempão. De Expedito Assis, artista plástico e poeta aqui. Boa noite, é o homenzinho. As escolas não fazem avaliação periódica? O Ministério da Educação avalia e planeja e não vê esses problemas? As escolas da Finlândia, que fazem uma abordagem digital, estão cogitando voltar para o analógico, por avaliarem dificuldades. O que acha disso? Pois é. Boas perguntas, né? Ótimas perguntas. O que eu vi, inclusive, sobre essa questão da Finlândia, é que eles também fizeram essa forma abrupta. Aceitaram a tecnologia, mas sem uma preparação antes. Certo? Então, no final das contas, vai dar errado. Vai dar errado. Exato. Então, por isso que eles estão voltando, realmente estão abolindo, por causa disso. Falta essa preparação. Então, essa questão de não há uma avaliação periódica, eles sabem que as avaliações, quando há, a gente vê inclusive em faculdades, né? A gente vê isso muito em faculdade. Quando vai um MEC, vai lá, você tem doutores e tudo mais. Quando sai, os doutores são demitidos, eu sei disso porque eu já vi isso, já presenciei isso. Doutores, mestres são demitidos, você fica só com especialista, porque você paga menos. Sabe? Então, assim, você tem isso nas faculdades. A lei do mercado. É a lei do mercado. Funcionando. É a lei do mercado. Não tá, porque no final das contas... exato. Porque no final das contas, quem tá ali de frente também é um funcionário, muitas vezes, né? Fica muito nisso. Não tem. Então, assim,
tem muita coisa, tem muito envolvida. É muito complexa a educação. A educação não é. O pessoal fala, mas falta dinheiro para a escola pública. Não falta também. Quer dizer, poderia ser mais. Mas você tem também escolas públicas que recebem certas quantidades e que conseguem andar. Que conseguem ter uma direção, tem uma direção realmente forte, que consegue fazer aquilo. E já tem outras que não fazem isso. A fiscalização para isso? Não sei. Então, assim, é tudo muito complexo. Sim. No Ceará. O Ceará. Piauí também. Piauí é referência, Ceará. Ceará, o Piauí. Agora, então, agora assim, é tudo muito, muito complexo, muito cheio de teias, né? Em que você sai de um lado, tem que ajeitar de outro, vai ajeitando, e aí vai. E no final das contas, a gente sabe, indo para o lado particular, o mercado toma conta. Indo para o lado público, a falta de fiscalização ou a falta de... É a regra. Aí fica muito complicado. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Jason, eu teria mais um monte de perguntas, um monte de provocações, mas vamos ter que encerrar. Daqui a pouco, Júlio Lima aqui. Sim, tem um monte de coisa aqui. Vamos relembrar aqui tudo. Sim, tudo aqui relembrar. Jason, quem se interessou pelos livros, como é que faz? Procura você, a Giostra Editora. Isso, pode. Como fazer? Pode me procurar, pode procurar lá no Língua em Análise, pode falar comigo, pode ir diretamente na Giostre, no site da Giostre. Inclusive, ele estava com a promoção, esses livros todos de 40% com o cupom Giostre40, lá no site da Giostre. E na Amazon também, em outras livrarias online também. Oi? O de poesia, sim, Ditinho que é poeta. Ditinho, por um fio. Na Amazon também, na Amazon tá com Black Friday, então eles estão com um preço realmente... É só procurar. E quem quiser seguir o Língua e Análise, Instagram, sim, @Língua e Análise. Isso, Prof. Jason Lima, botar Língua e Análise, o Prof. Jason Lima. Não tem vai erro. aparecer. Sim, e a produção tá lembrando, claro que eu ia lembrar. Nosso apoiador Cachaçaria Morim mandou pra você uma cachaça artesanal de presente. Rapaz. Uma cachaça Aroma da Serra em Carvalho. Olha aí, ó. Olha só. Os carvalhos em toda parte. Posso voltar na próxima semana pra gente ter outra dessa aqui? Com todo prazer. Com todo prazer. Presentão desse, que legal, que legal. Muito obrigado. E agradecer aqui, pedir uma salva de palmas para Jason Lima. Entrevista maravilhosa. Jason, obrigado por ter aceitado o convite. Agradeço, sempre um papo ótimo. Agradecer aqui a nossa equipe maravilhosa, José Agro, que deu uma palestra sobre inteligência artificial recentemente. Sim, eu vi as fotos. Nossa senhora, valeu José Agro, nosso filmmaker e produtor. Natália Chagas, assistente de produção e mídias sociais e também professora de inglês. Sofre na pele também um monte de coisa que você falou. Agradecer a Lula Belmont, dono do Vice-Versa, que vocês tocaram. Sim, olha só. Tá aqui. Mandar um abraço e parabenizar de novo o Júlio Lima, que já fugiu de novo. Já tá lá bebendo. Já tá lá bebendo de novo. Julinho, venha pra cá daqui a pouco passar o som. E agradecer essa figura maravilhosa, a família dele aqui. Mandar um abraço, família toda aqui. E agradecer a todos e todas que assistiram o programa. Fiquem ligados no Conversa Botequim. Sexta que vem tem mais. Obrigado a todos e todas. Grande abraço e até mais. Obrigado.